Estou aqui para a missão empresarial da NRF, mas queria conversar com vocês sobre algo muito interessante, queria compartilhar essa experiência que eu vivi e que merece ser analisada com mais atenção, né? Eu visitei o Cava Restaurant, né, ele é muito mais do que um restaurante, ele é um espaço de experiência, né? Então eu encontrei uma estratégia de encantamento lá muito interessante, muito bem pensada. Não foi só sobre a comida e não foi só sobre a experiência sazonal, que é isso que eles entregam, mas foi muito mais do que isso, né? Então, primeiro ponto deles, a experiência ser sazonal, que é independente da época do ano, o restaurante ele vai ter uma estratégia, uma decoração totalmente diferente, criando um ambiente totalmente imersivo, diferenciado, enfim, a atmosfera toda muda. Então eu fui no período de Natal, foi incrível, com vários subambientes, inclusive de decoração, mas também teve já de princesa, Halloween, enfim, vai depender da época do ano. Outro ponto que já é interessante, até falando já disso, são os subambientes. Então eu fui esperando para uma imersão no ambiente natalino. Mas mais que isso, lá as subsalas que existem, né, faz você querer voltar para poder ter a experiência do jantar, do comer em outra sala, enfim. Quis visitar todas, fui bater foto, foi maravilhoso, né? Então são várias sub-experiências dentro da primeira experiência. E aí também, já complementando a isso, vários pontos instagramáveis, né? Então, tanto a comida quanto o prato principal, a sobremesa, os drinks, tudo isso muito instagramável. Então não era só o ambiente que era instagramável, o próprio produto, digamos assim. Um outro ponto que eu achei fundamental foi o próprio atendimento, né, que é um atendimento que complementa a sensação. Então, por que criar um espaço de encantamento, né, um espaço que tem essa pegada? Para realmente deixar a pessoa ali feliz. E era isso que o atendimento fazia, né? Isso que as atendentes faziam. Falava com empolgação, trazia um calor, uma energia muito interessante, que não é tão comum aqui nos Estados Unidos, mas bem melhor do que alguns outros países, enfim. Mas tinha essa empolgação, sabe? Ela parecia que estava falando com você como se tivesse uma novidade. Outro ponto fundamental que eu achei que já vai falar mais sobre a operação foi o cardápio. Cardápio reduzido, então um cardápio muito enxuto, mas muito estratégico. E o que é interessante desse cardápio? Tudo era muito bonito, tudo era muito interessante, mas por ser enxuto, reduz o tempo de produção, reduz o tempo de preparo, facilita a operação da cozinha. Então isso foi um acerto muito interessante deles, que você consegue ter uma experiência até mais rápida, tendo em vista que, se a gente for pensar no restaurante sazonal, enfim, tudo isso, eles estão lidando com o tempo. Ou você obedece aquele tempo ali, se passar tempo demais, acaba que não vai conseguir atender a tantas pessoas ao mesmo tempo. Então isso aí foi um super acerto deles também. E, por fim, drinks e sobremesas, apresentar sobremesa num lugar maravilhoso, assim, uma bandeja que vem tudo, né? Então você tem ali acesso, você come com os olhos de fato, depois escolhe a sua ali, então tudo falado com muita emoção, com muita empolgação. Você escolhe a sua sobremesa e ela vem com a apresentação ainda melhor do que o que estava ali naquele momento, né? Pedi uma para dividir, inclusive, porque são muito grandes. E o drink, né, que eu achei esse drink sensacional, que você quer, né, então é uma estratégia, inclusive, de incentivar o consumo, de elevar o ticket médio, tá? Então o drink também ser instagramável, que você acaba querendo pedir para viver aquela experiência.